Amém. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Nós continuamos com a nossa série Mulheres com uma Fé Extraordinária. No mês do Dia das Mães, nós estamos pregando e ministrando em todos os domingos sobre essa fé. A fé das mulheres da Bíblia. A fé de mulheres extraordinárias que conviveram com Jesus, andaram com o Senhor e nos deixam exemplos impressionantes de fé, de perseverança, de esperança. E eu quero compartilhar com vocês hoje na história de Maria, a irmã de Lázaro, que morava em Betânia e que tem um significado espiritual impressionante, porque foi uma mulher de uma vida espiritual profunda, empolgante, totalmente ensinável, que nos apresenta lições incríveis para você sair daqui hoje crescendo na fé, edificado, esperançoso, esperançosa, para poder cada dia nós avançarmos na nossa relação com Deus. Então João capítulo 12, a partir do primeiro versículo, quem achou diga amém. Então diz assim a Bíblia: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava com ele, à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Até aqui, queridos, vamos fazer uma oração. Baixe sua cabeça, peça para Deus falar com você nessa hora, porque você está na casa do Senhor, é para Ele falar contigo, é para Ele ministrar na tua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos grandemente por essa rica oportunidade. É uma enorme oportunidade estarmos nesse fim de domingo, na tua presença, na tua casa, reunidos como igreja, e agora com a tua palavra, debruçados na tua palavra. Senhor, a minha oração é que a unção do teu Espírito quebre todo jugo agora, quebre todo impedimento agora, toda distração seja repreendida em nome de Jesus, que corações e mentes sejam levados cativos somente ao Senhor. Nossa vida esteja em Ti agora, para recebermos, aprendermos, crescermos e sermos transformados, que é o principal objetivo do Teu Evangelho. Abençoa cada pessoa, que a Tua unção venha sobre a nossa vida hoje, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de Maria e desse último jantar de Jesus
com os amigos antes da crucificação. O que eu quero conversar com vocês essa noite e nos levar, a palavra de Deus quer nos levar hoje a nós nos achegarmos mais perto de Deus a partir dessa janta. A Bíblia diz, esse episódio está em todos os evangelhos, e no evangelho de Marcos diz que Jesus estava aqui na casa de um homem chamado Simão, que era leproso, havia sido curado e estava oferecendo esse jantar para Jesus. Você deve ter prestado atenção no texto, a Bíblia diz que esse jantar acontece 6 dias antes da Páscoa. Portanto, a última semana de Jesus, antes da cruz, começa com essa janta. A última semana de Cristo na terra começa com esse jantar. E esse jantar apresenta para nós lições incríveis. Sempre dá para a gente aprender bastante num jantar, é verdade ou não, né? Num jantar, num almoço, é sempre gostoso, é sempre bom estar em comunhão. Eu mesmo, por exemplo, jantei na casa de um casal querido aqui da igreja, segunda-feira passada, coisa maravilhosa, lá no Marcelão, na Cátia, que delícia que foi. Na segunda-feira fui jantar com eles, sabe que hora que eu saí da casa desses irmãos? 1h da manhã, coisa maluca, né? Só por Deus mesmo, né? E ficamos conversando e juntos, oramos juntos, coisa abençoada é um jantar. Coisa abençoada é uma refeição entre irmãos. E hoje aqui, as lições que nós vamos tirar é de Maria, mas dentro desse jantar, nessa refeição, em tudo que aconteceu aqui. Porque essa última semana mostra Jesus ungido e adorado por Maria. A última semana apresenta Jesus sendo honrado na entrada triunfal em Jerusalém. Na última semana, a figueira ficou estéril, representando Israel, que era um povo estéril espiritualmente. Na última semana, o templo foi limpo e foi restaurado. Na última semana de Jesus, houve uma longa mesmo sessão de perguntas, respostas, ministrações, depois vem o Getsemane, depois chega a cruz, a última ceia. A última semana de Jesus foi cheia de coisas importantes, de acontecimentos importantes, e aqui nesse jantar também não foi diferente, porque o jantar foi oferecido por 2 pessoas, Maria e Simão, o ex-leproso. Maria e Simão oferecem um jantar a Jesus em gratidão à ressurreição de Lázaro, que tinha se dado há poucas semanas atrás, e também a cura desse homem, Simão, que reúne o povo na casa dele e diz: eu vou dar um jantar para Jesus, em gratidão ao milagre, em gratidão ao que ele está fazendo na minha vida. E aí salta aos nossos olhos o que Maria fez no meio da janta. No meio da janta, a Bíblia diz que Maria tem uma atitude diferente, extravagante, que rompe qualquer limite. E é importante destacar, essa Maria não é nem a Madalena, nem a mãe de Jesus. Esta Maria aqui é a irmã de Lázaro, aquela que aparece 3 vezes no Novo Testamento. Essa Maria só aparece 3 vezes no Novo Testamento, e as 3 vezes que ela aparece, ela está no mesmo lugar. Você pode ler os evangelhos todos, você vai ver que Maria, a irmã de Lázaro, aparece 3 vezes apenas no Novo Testamento. E nessas 3 vezes, ela está no mesmo lugar. Sabe onde é? Aos pés de Jesus. Maria, a primeira vez que ela aparece, Jesus está na sua casa. Ela se assenta com ele à mesa, diz a Bíblia que fica aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Na segunda vez que Maria aparece, é exatamente quando Jesus está chegando na sua casa, depois de 4 dias que seu irmão havia morrido. Ela sai correndo na frente e se joga aos pés de Jesus. E a terceira vez que ela aparece, ela está de novo aos pés de Jesus, agora ungindo o Senhor. Diz a Bíblia que ela pega um vaso caro, com um perfume, um nardo puro, também muito caro, e ela joga todo esse perfume na cabeça e nos pés de Jesus. O Evangelho de Marcos dá o relato completo. Ela derrama o perfume na cabeça, depois ela joga o perfume nos pés de Jesus, e diz a Bíblia que ela solta os seus cabelos, e aí ela começa a enxugar tanto a cabeça quanto os pés de Jesus com os seus cabelos.
ali nessa atitude de entrega, de adoração, é que ela fez no meio desse jantar surpreendente. Maria era uma mulher profundamente espiritual. Por isso que desse jantar hoje, eu quero tirar lições com vocês de igreja, espiritualidade e verdadeira adoração. Extrair desse jantar as lições que a Bíblia nos dá sobre o que é a igreja, o que é a verdadeira adoração, o que é a real espiritualidade. E é interessante que todas as vezes que Maria apareceu no Novo Testamento, além dela estar aos pés de Jesus, ela foi mal compreendida. Ela aparece só 3 vezes no Novo Testamento, as 3 vezes no mesmo lugar, aos pés de Jesus, e as 3 vezes ela é mal interpretada. Na primeira, ela está na sua casa, Marta está servindo, e Maria não sai dos pés de Jesus para ouvir sua palavra, seu ensinamento. Marta chega num determinado momento e diz: Jesus, eu estou aqui servindo, eu estou trabalhando, estou pegando as coisas, e Maria não sai aí dos seus pés. A segunda vez que ela é mal interpretada, diz a Bíblia que Jesus está chegando 4 dias depois do seu irmão morrer. E quando ela ouve que Jesus está chegando, ela sai correndo, se joga nos pés dele, no meio do caminho, e o povo a mal interpreta e diz: pensamos que ela ia lá no túmulo, ia ficar chorando, tudo de novo. E essa terceira vez que nós acabamos de ler, Maria mais uma vez é mal interpretada. Ela quebra um vaso, derrama um perfume, entrega a Jesus uma adoração completamente diferente. E sabe que o Judas e os discípulos começam a dizer: para que tudo isso? Para que isso que essa mulher está fazendo? Qual é a razão dessa mulher derramar esse perfume em Jesus? O que essa mulher está pensando? Nós estamos aqui nessa reunião, nesse jantar, e do nada essa mulher aparece, pega esse vaso, joga perfume, quebra o vaso, faz essa arruaça na nossa janta. Que negócio é esse? Mas Jesus para tudo e diz: deixem ela, porque ela está preparando o meu corpo para a morte. Ela anteviu o sepultamento de Jesus, a morte de Jesus. Mas Maria, com essas pessoas que ali estão, nos deixam lições, meus irmãos, que são impactantes, que eu quero pedir que você preste muita atenção, você grave no teu coração, porque as lições que nós tiramos desse jantar, são lições para a vida toda, são lições que nos ensinam, nos mostram como tem que ser o nosso viver, como que Deus quer trabalhar na nossa vida. Não só Maria, mas todos que estavam naquela janta, esse encontro, esse jantar, essa refeição, nos mostra algumas coisas surpreendentes, que eu quero convidar você, para você participar comigo, como que se nós estivéssemos nesse jantar, como se nós estivéssemos naquela mesa, como que se você estivesse sentado naquela mesa, com Jesus, com Lázaro, com Simão, com Maria, com Marta, como se estivéssemos ali, ouvindo o que Jesus estava falando, lembrando disso. É a última semana, últimos dias de Cristo, os preparatórios já estavam prontos, tudo estava já caminhando para a sua morte, e nessa última semana, salta esse jantar, aparece essa refeição, vem essas lições. E quais são as lições que nós aprendemos com a fé de Maria, com a vida dessas pessoas e com esse jantar? Eu vou lhe dar algumas opções para que você grave no teu coração hoje, e que são muito importantes para nós entendermos todo o projeto de Deus para nós. A primeira lição que aparece nesse texto é que igreja é lugar de gente que já morreu e ressuscitou. Igreja é lugar de gente que morreu e ressuscitou. Diz a Bíblia, os versos 1 e 2, que à mesa com Jesus estava sentado um homem chamado Lázaro, a quem poucas semanas Jesus havia ressuscitado. Lázaro estivera doente, morto, sepultado, necrosado, e agora vivo, sentado à mesa, comendo com Jesus, desfrutando com alegria daquele jantar, daquele momento. Lázaro era o testemunho vivo, inquestionável, da intervenção soberana e sobrenatural de Deus na vida de um ser humano. Na vida de Lázaro,
Jesus rompe todos os limites das impossibilidades humanas. Naquele jantar estavam o agente do milagre, Jesus era o agente, ele que ressuscitou o Lázaro, estava o objeto do milagre, Lázaro, o objeto da ação de Deus, ambos estavam naquele jantar. Assim como o cego que havia sido curado por Jesus e certa vez disse: eu era cego, mas agora vejo, Lázaro dizia: eu estava morto, mas agora estou vivo. O que a Bíblia nos ensina aqui, em primeiro lugar, é que igreja é lugar de gente que morreu e ressuscitou. Morreu para o mundo, morreu para os vícios, morreu para aquilo que não é de Deus. Diz o apóstolo Paulo que agora nós estamos crucificados em Cristo, mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Igreja é lugar de gente que morreu, mas ressuscitou. O jantar nos apresenta isso, a vida de Lázaro nos mostra isso, e mais além ainda, nos mostra que a vida é a proposta central do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Diz a Bíblia que ele veio trazer vida, vida eterna, vida abundante, vida plena. Todo o objetivo de Jesus Cristo era centrado na vida. Diz a palavra ainda no próprio Evangelho de João, que quem crê em Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Todo projeto de Deus no Evangelho tem a ver com vida e não com morte. Antes estávamos mortos nos delitos, nos pecados. Éramos pessoas insensíveis, não reagimos ao chamado de Deus, não olhávamos para Deus, não víamos a palavra de Deus, não enxergávamos o amor de Deus, mas nós fomos alcançados por Deus, alcançados por esse amor. Antes estávamos gelados, estávamos corrompidos, estávamos fracos, e diz a Bíblia, Ele nos encontrou, e diz a Escritura, nascemos de novo, agora estamos vivos, mortos sim para o pecado, crucificados sim para o mundo, mas vivos para Deus. Primeira lição que aparece aqui: igreja é lugar de gente que morreu, mas ressuscitou em Cristo, irmão. Igreja é lugar de gente que estava morta, falida, quem sabe necrosada, quem sabe já descartada pelo mundo, de gente que as pessoas disseram, esse não tem mais jeito, disseram para Jesus, Lázaro não tem jeito, 4 dias, necrosado, fedendo, mas Jesus disse, se creres, Marta, verás a glória de Deus. Igreja é lugar de gente que já morreu, mas pode ressuscitar. Talvez você está aqui hoje, tua vida está morta, áreas da tua vida estão mortas, seu casamento está morto, sua família está necrosada, sua vida espiritual está caída. Bem-vindo ao lugar onde os mortos ressurgem para a glória de Deus. Igreja é lugar de gente que morreu, mas ressuscitou em Cristo. Igreja é lugar de gente que chegou com a vida morta, mas pode ressuscitar, pode receber vida nova, pode nascer de novo, pode ter nova chance, pode ter nova oportunidade. Isso porque na igreja está o mesmo que estava naquele jantar, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Senhor dos Senhores. Então a primeira lição que aparece aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é que igreja, repete comigo, igreja é lugar de gente que estava morta, mas ressuscitou. Primeira lição que aparece do jantar, coisa linda. Segunda lição, igreja é lugar onde os doentes são curados. Igreja é o lugar onde gente doente é curada. O jantar, segundo a Bíblia, foi na casa de um homem chamado Simão, curado de sua lepra. Jesus foi jantar na casa de um homem a quem ele tinha curado da sua lepra. Se você ler Marcos capítulo 14 versículo 3, a Bíblia diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão,
o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E o texto continua, ela quebrou o frasco, derramou o perfume. Então essa janta foi na casa de um homem que estava doente, mas ficou curado. Igreja é o lugar onde as pessoas são curadas de suas doenças. Não apenas física, mas também espiritual, doenças no caráter. Estávamos cheios de chagas, mas Ele nos curou. Nós tínhamos uma doença terrível e Deus nos curou. A nossa doença era espiritual em primeiro plano. Em primeiro plano, toda doença do ser humano é espiritual. E Jesus nos cura, e Jesus nos alcança, porque igreja é lugar de gente que estava doente, mas foi curada. Ou está sendo curada. E esse homem foi curado de lepra. E a lepra era uma doença interessante, trágica, preocupante para a época de Jesus, que não tinha todo o tratamento que nós tínhamos hoje. Por exemplo, a lepra separava as pessoas. As pessoas leprosas ficavam separadas. A lepra separa. Igreja é lugar de gente doente que está sendo curada, porque é lugar de gente que ainda está doente. Quantas pessoas vão à igreja, mas estão doentes, separadas nos seus relacionamentos, separado do cônjuge, separado do pai, separado dos filhos, separado da família, separado dos irmãos, inimizades, mágoas, porque a lepra separa. Há muita gente que vai à igreja, mas está leprosa, separada por alguma coisa da vida de algum amigo seu, de algum parente seu. A doença separa. E é impressionante, porque a lepra deixava a pessoa insensível. A lepra, além de separar, deixa a pessoa insensível. A lepra gerava frieza, insensibilidade. A pessoa não sentia, mas um pedaço da orelha estava caindo. Ela nem percebia, não sentia, mas o dedo começa a cair. Um pedaço dela começa a soltar do corpo, ela está fria. Anestesiada, a lepra deixava a pessoa como que anestesiada, e nós vemos isso também. Muitas pessoas vão à igreja, mas estão doentes, insensíveis, anestesiadas, duras, coração fechado para Deus, e enfermas. A lepra deixava marcas. Uma pessoa com lepra facilmente era reconhecida, porque ela ficava toda marcada. E meus irmãos, há muita gente carregando uma tatuagem de uma ferida passada, de uma ferida aberta, sinais visíveis de dor, sinais visíveis dessa enfermidade, dessa doença, na alma, no espírito, no caráter, na família. Há gente que está tatuado nela mesma a sua dor. E muitas pessoas, porque elas ainda estão como o cachorro velho. Sabe como é o cachorro velho? Cachorro velho é aquele que fica lambendo suas feridas. A ferida nunca sara, porque ele fica o tempo todo lambendo suas feridas. Meu irmão, a lepra contagia, a lepra deixa marcas, mas Jesus cura. Você está na igreja, a igreja é lugar de cura. Além de ser lugar de que morto ressuscita, igreja é lugar de cura. Essas marcas podem sair da tua vida, essas tatuagens que ficaram marcadas na tua história, como sintomas de dor, representando o teu passado. Você não precisa viver mais lambendo essa ferida, lamentando essa ferida, porque Jesus está na igreja. E igreja é lugar onde os doentes são curados. Igreja é como um hospital, onde gente doente vai entrando e sendo curada. Alguns mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas o objetivo de Deus é curar-nos da nossa lepra, é curar da lepra do nosso caráter, é curar dessas tatuagens, é curar dessa insensibilidade, é curar, meu querido, disso que está te separando de algum familiar seu. Igreja, olha que quanta coisa boa tem nesse texto aqui. Igreja é lugar de gente que morreu e ressuscitou. Igreja é lugar de gente que está doente, ou estava doente,
e vai sendo curada. Agora escuta essa, meu irmão. Escuta essa, que essa aqui é de lascar. Igreja é lugar de pecadores não transformados. Igreja é lugar de pecadores que nunca foram transformados. Quem está no jantar com Jesus e essa mulher? Quem está, irmãos? Judas o Iscariotes. Quem aparece no jantar? Quem que se levanta para falar no jantar? Quem que se mostra nesse jantar? Olha só, igreja é lugar de gente que morreu e ressuscitou. Igreja é lugar de gente que estava doente, mas foi curada. Mas igreja também é lugar de pecador, de gente que nunca foi transformada. Porque Judas é, sem dúvida, o homem com o melhor currículo nessa reunião. O currículo de Judas era o melhor. Ele era judeu, discípulo de Jesus, estava há 3 anos e meio andando para lá e para cá com Jesus, experimentando, vendo milagres, realizando junto com os discípulos milagres. Olha só, a Bíblia dá o currículo dele. Ele era o tesoureiro da agência missionária de Jesus. Mas a Bíblia também diz, ele não era convertido. Não foi transformado. Andou com Jesus todo esse tempo e não foi transformado. Igreja também é lugar de gente que não é transformada, que não se abre para Deus, que não deixa o Espírito Santo trabalhar, que perde a oportunidade de estar com Cristo e ser transformado. E sabe o que é interessante? Gente assim, Judas nos mostra que a pessoa não transformada é uma pessoa com a visão distorcida das coisas. Gente não transformada tem visão distorcida das coisas. Ele se irrita com a oferta de Maria porque ele acha um desperdício. Ele diz, para que essa oferta? Para que esse negócio? Para que esse perfume? Ele diz, isso aqui custava 300 denários. 300 denários é referente ao salário de 1 ano de um trabalhador. Faça o cálculo aí quanto você ganha em 1 ano. A Bíblia diz que Maria pegou o dinheiro referente a 1 ano de trabalho de um trabalhador da época, comprou esse perfume para quebrar o vaso e derrubar e lançar ele sobre Jesus, o perfume. 1 ano, quando Judas vê isso, ele diz, isso aqui é um desperdício. Mas não porque ele estava avaliando Maria, porque Judas era um homem avarento, amargo em sua visão. A sua visão estava afetada pela amargura. O ponto de vista de uma pessoa é afetado pelo que há no seu interior, muitas vezes pela amargura. Judas era esse homem amargurado. Judas era essa pessoa. Ao mesmo tempo que a igreja é lugar de gente que morreu e ressuscitou, também é lugar de gente que estava doente e foi curada, também é lugar de gente que nunca foi transformada. A história de Judas nos mostra que gente assim toma decisões precipitadas. Diz a Bíblia que termina esse jantar, ele vai trair a Jesus. Termina o jantar e ele corre para trair Jesus. E olha que incrível, Judas achou um desperdício, 300 denários de uma oferta, mas ele vendeu Jesus por 30 moedas. Incoerente. Criticou Maria de dar uma oferta de 300 denários e vende Jesus por 30 moedas. Porque ele estava afetado, nunca foi transformado. O Iscariotes nunca foi transformado. Você quer ver o que marca, uma outra marca de uma pessoa que não está sendo transformada, não permite que Deus a transforme? É que ela não aproveita as oportunidades. A pessoa não transformada perde as oportunidades. Meu irmão, Deus está fazendo coisa linda na igreja. Deus está operando coisa linda na vida de pessoas. E tem gente, meu irmão, que está perdido. Ele não aproveita a oportunidade de estar no culto, adorar a Deus, receber mais de Deus. Trata a reunião, trata o culto, trata a religião como
qualquer agenda dele como se fosse qualquer outra da semana. Judas perdeu a grande oportunidade de andar com Jesus 3 anos e meio, estudou na melhor escola, o melhor mestre, o melhor médico, o melhor senhor, mas nunca foi transformado. E aí nós olhamos para ele, por isso que Jesus o chamou de filho do desperdício. Jesus chama Judas de filho do desperdício, porque ele desperdiçou 3 anos e meio. Querido, não jogue fora esse culto, não jogue fora uma reunião de oração, não jogue fora um momento de adoração, não desperdice aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aproveite a onda do Espírito Santo em todo canto, em todo mundo, não jogue fora. Porque isso é um peso que há no nosso coração, isso é algo que a gente chora a cada dia. Porque é o que tem de gente desviada, de gente que não permite que o Espírito Santo lhe transforme. Há pessoas que estão na igreja, mas ainda têm saudades do Egito. Ainda olham para o Egito. Há pessoas que ainda vão buscar nos banquetes onde Jesus não está. O que tem de gente que vai buscar coisas nos banquetes onde Jesus não está. São os banquetes do mundo, são os banquetes fora de Deus, e Jesus não está lá. Há banquete onde Jesus está, meu irmão, e Ele está aqui essa noite. Precisa de transformação, precisa de mudança, precisa deixar que o Senhor mude o interior, porque a mudança do Evangelho é de dentro para fora. Igreja ao mesmo tempo, guarde no teu coração, que é lugar de gente que morreu e ressuscitou. É lugar de gente que estava doente e foi curada. Mas também é lugar de gente que nunca foi transformada. De gente que nunca deixou o Espírito Santo entrar realmente, mudar você, transformar você. E às vezes nós estamos perdendo tempo como Judas, desperdiçando tempo como Judas. É como contou um pastor que veio aqui dias atrás aí, mês passado, mês retrasado, não me lembro, mas ele disse assim que estava num determinado culto, e o louvor começou, e a adoração começou, e Deus tocando pessoas, Deus agindo, Deus libertando pessoas, porque meu irmão, o culto começou, é Deus agindo. E aí diz que tinha um irmão que ficava o tempo todo olhando para o teto. O tempo todo olhando para o teto assim da igreja. O tempo todo olhando para o teto. E o culto rolando, louvor passou, vem mensagem, vem isso, vem aquilo, vem oferta, e ele olhando para o teto. E ele olhando para o teto. E ele olhando para o teto. No final o pastor foi falar com ele, porque ele estava indignado. Ele falou, esse irmão deve estar vendo algum anjo que eu não estou vendo. Ele deve estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Deus deve estar mostrando alguma coisa para ele que não está mostrando para mim. Não é possível. E o pastor vai falar com ele, meu irmão, o que você estava vendo? Que o culto todo você ficou olhando para o teto. Ele disse, não pastor, eu estava pensando como é que eles trocam aquela lâmpada ali. Eu fiquei o culto todo imaginando como é que eles conseguem subir ali para trocar aquela lâmpada. Porque tem gente que é assim, Deus está operando, Deus está agindo, Deus está falando, ele está olhando para o nada, pensando na morte da bezerra, pensando no que vai acontecer amanhã. Meu querido, não perca a oportunidade. Estamos hoje diante do Rei da Glória. Você não está num templo, você não está apenas numa igreja, você está diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura doentes, aquele que nos põe de pé, aquele que levanta, muda, restaura, transforma a nossa vida. Não sejamos filhos do desperdício. Não jogue fora a chance de estar com Jesus. Não jogue fora a atmosfera do culto, da presença de Deus, da glória de Deus. Nós não podemos jogar isso fora. Então olha que interessante. Igreja, em primeiro lugar, é lugar de gente que morreu e ressuscitou. Segundo lugar, igreja é lugar de gente que estava doente e foi curado. Terceiro lugar, igreja é lugar de pecadores, todos nós somos, de pessoas que não foram transformadas. Na igreja também vai estar cheio sempre de gente que nunca foi transformada. Quarto, igreja é lugar de pessoas prontas para servir.
Igreja é lugar de pessoas que estão dispostas a servir a Deus, a servir a Jesus e a servir ao próximo. O versículo 2 do texto que nós lemos diz: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava com ele à mesa. Enquanto, meus irmãos, todo mundo estava na mesa, Marta estava servindo. Serviu a Jesus, serviu ao próximo. Marta era uma mulher coerente. Ela parece sempre servindo a Deus, sempre procurando mostrar o seu amor para Jesus, através do serviço, através do trabalho de suas mãos. A igreja é o lugar onde as pessoas servem a Jesus e servem aos irmãos. É o lugar daqueles que são capazes de levar o fardo uns dos outros. É o lugar daqueles que podem lavar os pés uns dos outros. A igreja só é digna quando ela imita, quando ela está imitando o seu Senhor, que diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus diz: maior é o que serve, acima está aquele que serve. Igreja tem que ser o lugar onde pessoas dispostas podem servir. É o lugar onde os aflitos são consolados. Tem que ser o lugar onde os feridos são curados. Tem que ser o lugar onde os rejeitados podem ser acolhidos, os famintos alimentados. É o lugar onde vem a encarnação da misericórdia e da compaixão de Deus. É onde Jesus aparece. Marta estava servindo Jesus e as pessoas. Igreja é o lugar onde pessoas dispostas podem servir a Deus e servir ao próximo. E olha que coisa interessante, junto com o serviço de Marta, vem o serviço de sua irmã, que eu quero destacar aqui. Maria também serviu Jesus. Sabe o que Maria fez para Jesus nesse texto? Diz a Bíblia, disse o próprio Jesus, aliás, que ela preparou, ungiu o seu corpo para o seu sepultamento, para a sua morte. Maria teve uma visão diferente de todas as pessoas ali. Ela anteviu a morte de Jesus, e aquele perfume, disse o Senhor, foi para ungir o corpo do Senhor para a sua morte. E sabe o que eu acho lindo aqui? Maria fez isso enquanto Jesus ainda estava vivo. Se você ler Marcos capítulo 16, versículo 1, você vai encontrar as mulheres que no domingo de Páscoa foram ao sepulcro, porque elas queriam fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? Ungir o corpo de Jesus. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, o corpo está lá? Não, porque Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha se erguido. Meu irmão, escute isso. Maria não foi no domingo com as outras mulheres. Ela não está na lista das mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus no domingo. Sabe por quê? Porque ela fez enquanto ainda ele estava vivo. Porque ela ungiu antes dele ir para a cruz. Ela ungiu Jesus antes dele morrer. Ela já tinha feito, ela já tinha ungido. A mulherada foi lá para ungir Jesus depois que ele não estava mais lá. Elas chegam lá, o anjo diz: aquele que estava morto ressuscitou. O corpo dele não está mais aqui, é corpo glorificado. Vocês chegaram atrasadas para ungir aquele que já ressuscitou. Sabe o que isso me ensina? O meu serviço, a minha obra, aquilo que eu faço pelos outros, não pode ser deixado para depois. Você não pode deixar para demonstrar o seu amor por alguém, por teu filho, teu irmão, tua irmã, tarde demais. Davi quis mostrar amor a Absalão quando não dava mais tempo, querido. Tem gente que quer mandar flor depois que a pessoa não pode mais sentir o perfume da flor. Tem gente que quer fazer algo por alguém depois que ela morreu. O que Maria está nos ensinando, que toda obra, todo serviço é em vida que você tem que amar o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, socorrer, lavar os pés, abençoar, erguer. Não é depois que morre, porque depois que morre não adianta mais nada, é ungir morto. Maria não foi ungir o morto, porque ela tinha ungido o vivo, aleluia.
Ela derramou perfume enquanto ele estava vivo. Meu irmão, escute essa palavra. Não deixe para ungir a tua família, a tua casa, depois que ela já se perdeu. Não deixe para ungir amanhã, unja hoje. Não deixe para amar amanhã, ame hoje. Não deixe para acompanhar amanhã, acompanhe hoje. Não deixe para ajudar amanhã, ajude hoje mesmo, querido. Maria está ensinando que para servir, eu não posso deixar para depois. Porque igreja é lugar de gente que está disposta a servir. Maria não deixou para depois. Marta serviu Jesus enquanto ele está vivo. E há pessoas que estão na igreja, mas elas falam: um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou fazer alguma coisa para Deus. Agora eu estou ganhando a minha vida. Agora eu preciso restaurar a minha vida. Agora eu preciso arrumar a minha vida. Maria ungiu Jesus enquanto ele ainda estava vivo. E o próprio Jesus disse: ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Ela viu antes de todos vocês. Ela enxergou antes de todos vocês. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer enquanto é tempo, queridos. Olha essas 4 primeiras lições. Eu vou dizer só 5. Igreja é lugar de gente que morreu, mas o que, irmãos? Segundo, igreja é lugar de gente que estava doente, mas foi curada. Terceiro, igreja é lugar de gente que nunca foi o que? Transformada. Quarto, igreja é lugar de gente que está disposta, pronta a servir, abençoar. Quinto, nós aprendemos em quinto lugar, e aí eu quero me concentrar na vida de Maria, no ato, na atitude de Maria, para nós aprendermos na igreja o que é verdadeira adoração. Porque essa mulher nos ensinou o que é a verdadeira adoração. Essa mulher nos mostra, nos apresenta a cartilha do que é adoração. Ela nos ensina o que realmente é adorar a Jesus. Ela nos mostra como que se manifesta uma verdadeira adoração. E eu quero dizer para você isso, só relembrar, só retomar. Ela pega um vaso com um perfume caríssimo, valia o salário de um ano de um trabalhador, derrama sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus. Ela quebra o vaso, diz o Evangelho de Marcos e de Mateus, que ela quebra o vaso para que não fique nada. Ela quer todo o perfume em Jesus. Depois ela solta os seus cabelos, e aqui tem uma informação importante que eu já vou lhes dar, e ela começa a secar a cabeça e os pés de Jesus com os seus cabelos. E com essa atitude, ela nos ensinou o que é verdadeira adoração. Quer saber o que é verdadeira adoração? Primeiro lugar, verdadeira adoração é aquela que nós damos a Deus antes dele fazer o milagre e não depois. Verdadeira adoração é aquela que é oferecida não por causa de um milagre, mas para que o milagre venha. Sabe o que Jesus diz? Maria está me adorando por causa daquilo que eu vou fazer na cruz. Ela vê a obra de Jesus, ela vê que estava chegando o dia, ela tinha dado um jantar para comemorar o milagre do seu irmão. Mas a adoração dela não é restrita àquilo que Deus já fez. A adoração dela estava focada naquilo que o Senhor ainda iria fazer. Meus irmãos, a verdadeira adoração não é aquela que você canta, dança, pula, jubila, se exalta depois que o milagre já veio. A verdadeira adoração é aquela que eu dou ainda que o milagre não chegou, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso andar no vale da sombra da morte, mas o seu cajado, a sua vara me consolam, me conduzem. Eu não sei quando é, eu não sei quando vai chegar, eu não sei como vai chegar, mas eu posso adorar o meu rei, porque eu sei que vai chegar. Aleluia, glória a Deus. É adorar antes do milagre. Ela anteviu a cruz, ela anteviu o sofrimento. A adoração que funciona, que é genuína, que é verdadeira, é aquela que eu dou a Cristo antes do meu milagre. Porque, irmão, adorar depois do milagre é moleza.
Aí nós nos assemelhamos ao povo de Israel, que cantou depois que o mar abriu. Aliás, o povo de Israel cantou depois que o mar abriu, depois que eles atravessaram, depois que eles viram todos os inimigos morrer. Ele disse: agora vamos cantar que a obra veio completa. Cantar depois que o mar abriu, meu irmão, todo mundo faz. A verdadeira adoração é aquela que o mar não abriu ainda. Eu nem sei quando ele vai abrir. Eu nem sei se ele vai abrir afinal. Mas eu sei que o meu Deus está no controle. Então eu louvo, eu adoro. É como Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, as costas marcadas pelo sofrimento, as marcas dos açoites em suas costas. Mas à meia-noite eles cantam louvores a Deus, adoram o nome do Altíssimo. E Deus manda um terremoto naquele lugar. Meu irmão, o povo de Israel cantava depois que o maná descia, celebrava depois que a água saía da rocha. E o que Deus está nos ensinando aqui é que a verdadeira adoração, ela é dada antes do milagre, irmão. Antes do milagre acontecer, você está pronto para adorar? Porque o povo de Israel, suas roupas não gastavam, suas sandálias não gastavam, mas eles não adoravam ainda, esperavam a comidinha cair do céu primeiro. Depois caía do céu, comia, e ainda comia que nem uns loucos, atropelados, querendo guardar para o outro dia. E Deus tinha dito: pega só para o dia de hoje, porque amanhã tem mais. Meu irmão, Deus é fiel. O que é para o dia de hoje, Ele vai te mandar amanhã tem mais, querido. Adore a Deus hoje, que amanhã tem mais. Louve a Deus hoje, que amanhã cai maná de novo. Adore o teu Jesus hoje, porque amanhã tem mais. Semana que vem tem mais. Um mês que vem tem mais. Ele é Jeová Jirê. Ele é o Deus da provisão. Ele nos desafia a adorá-lo antes do milagre, irmão. Segundo, a verdadeira adoração. Nós aprendemos que a verdadeira adoração é uma entrega, é uma rendição, é uma entrega total. Maria, ela vai em humildade e se entrega a Jesus. Ela unge os pés dele, unge a cabeça dele. Ela está aos pés do Senhor para aprender, para chorar, para agradecer, para buscá-lo. E aqui nesse texto, ela se entrega totalmente a Jesus. Sabe por quê? Porque uma mulher judia nunca, jamais soltava os seus cabelos. Porque se uma mulher judia soltasse os seus cabelos, ela se assemelhava às mulheres da vida daquela época. Quando Maria solta os seus cabelos aos pés de Jesus, diante daquele povo no jantar, ela rompe com toda a sua reputação. Ela diz: eu estou me dando por completo, eu me humilho, podem me enxergar como uma mulher da vida, eu abro mão de tudo, eu entrego tudo a Jesus. Nessa hora, Maria diz: a minha vida vai ser do meu Senhor, não 50%, não 60%, mas 100%, eu vou depender dele em tudo, eu vou entregar minha vida a ele, a tudo. O seu amor se rende, se entrega, fica totalmente dependente de Jesus. Ela diz: Senhor, minha vida é totalmente tua. Ela diz: eu não estou nem aí para o que as pessoas vão pensar. Ela entrega uma adoração a Jesus despreocupada com o que os outros vão falar. Porque tem gente que começa a ir à igreja, começa a buscar Deus, e ele está preocupado o que o tio vai falar. O que o tio vai falar que agora eu estou indo na igreja dos crentes? O que a mãe vai falar porque agora eu estou indo na igreja? O que fulano vai falar porque agora eu estou buscando o mesmo que os crentes? O que não sei quem vai falar? Maria, meu irmão, derrama o perfume, quebra o vaso, diz: eu não estou nem aí, o que eu quero é entregar, me render, dar toda a minha vida até Jesus. Até porque as pessoas vão dizer para você: você está indo na igreja agora, você é crente, perdeu sua vida, acabou de perder a sua vida. Mal eles sabem que quem se torna crente não perde a vida. Quem se torna crente deixa a escravidão e passa a viver a vida nova, plena, abundante e eterna que Cristo tem para nós, queridos. Maria se rende por completo. A verdadeira adoração é dada por aquilo que Deus ainda vai fazer. A verdadeira adoração está pautada numa entrega total, numa rendição total. Você já deu toda a sua vida a Deus, você já entregou toda a sua vida a Deus. Terceiro,
Isso aqui é extraordinário na vida dessa mulher. A verdadeira adoração se transforma em atitude de doação, de oferta, de entrega, de abençoar outras pessoas. Toda adoração, para ser genuína, me faz doar, abençoar o reino, as pessoas, aqueles que me rodeiam. Adoração não é você ficar só na igreja levantando a mão. Adoração não é você só ficar na igreja dançando. Adoração, ela se converte em doação. A adoração de Maria não ficou em palavras. A adoração de Maria se transforma em oferta. Escute, Maria deu o seu melhor para Jesus. Esse perfume que Maria deu era um perfume importado. Vinha da cordilheira dos Himalaias, transportada em camelos. O perfume era trazido por camelos da cordilheira do Himalaia. Meu irmão, trazido numa viagem longa demais. E a Bíblia diz que era um nardo puro, era o perfume puro. Aliás, essa palavra pura no grego original significa original. Sabe o que quer dizer isso? A oferta que Maria deu para Jesus foi original. Não era tabajara, não era da 25 de março, não era da Galeria Pagé. Era original, autêntico, era o tudo, era o perfume caro. Custou 1 ano de trabalho e ela derramou todo sobre Jesus. Não reteve nada, quebrou todo o vaso. Ela se recusou, como Davi em 2 Samuel capítulo 24 e versículo 24, ela disse: eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe nada. Toda verdadeira adoração se converte em oferta, em doação a Deus, à igreja e ao próximo. Toda verdadeira adoração tem o poder de me transformar numa pessoa generosa, abençoadora. O que Maria fez foi único em criatividade, em generosidade. Porque tem gente que faz um esforço tremendo para trocar os móveis da casa. Trabalha com um doido. Hora extra, não sei o que, quero trocar os móveis da casa. Há pecado nisso? Claro que não, não há nenhum pecado nisso. Há pessoas que fazem um esforço maluco para sair do aluguel e comprar sua casa própria. Há pecado nisso? Nenhum. Não há pecado nisso. Há pessoas que jogam toda a sua vida para sair de uma casa menor para ir para uma maior. Há alguma coisa errada nisso? Nada. O que há de errado é quando eu sou contaminado por um espírito cujo esforço, todo o meu esforço eu me concentro só para mim mesmo, só coisas para mim. E eu nunca estou pronto a dar, nunca estou pronto a ofertar. Eu estou pronto a ir no culto para receber. O quanto eu vou ganhar. Tem gente, meu irmão, que já está querendo saber quanto que ganha para ser crente. O que eu vou ganhar para ser crente? E a adoração de Maria está me ensinando que a genuína e a verdadeira adoração nos transforma em pessoas doadoras, abençoadoras. Pessoas que se esforçam para ter tudo para si, amém, glória a Deus, mas também para o reino de Deus, para abençoar outros, para socorrer outros, para ser um instrumento de doação na vida dos outros, porque senão a nossa adoração fica corrompida. E nós começamos a viver um tipo de evangelho que eu só vou na igreja porque eu quero ser massageado no meu ego. Eu quero ser massageado, quero ficar no comodismo, eu quero só sentar, ouvir, cantar, depois vou para minha casa. E Deus está te chamando, querido, que a verdadeira adoração não é essa, é aquela que nos tira do comodismo, nos coloca no campo de batalha, nos faz ofertar, nos faz contribuir, nos faz participar, nos faz envolvidos em todo o projeto de Deus na terra. Até porque um dia nós vamos dar conta a Deus de todos os bens que Ele colocou nas nossas mãos. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 9 e 10. Não só dos bens, como também do tempo. O Instituto Billy Graham, um dos institutos mais sérios dos Estados Unidos, fez uma pesquisa interessantíssima ano passado.
interessantíssima com o povo americano e de alguns lugares do país. Eles fizeram uma pesquisa entre os americanos do Instituto Billy Graham, que durante um ano, um crente na América do Norte gasta mais em hambúrguer e refrigerante do que com qualquer coisa na igreja, oferta ou coisa no reino de Deus. Por isso que eles estão todos explodindo de obesos, interior e exteriormente. Um ano mais em hambúrguer e refrigerante do que dando qualquer oferta, ajudando qualquer pessoa. O Instituto Billy Graham, mesmo na mesma pesquisa, levantou que uma TV que eles compram cada mês, uma nova, se deixar, equivale a uma oferta de 5 anos deles. O Instituto Billy Graham fez essa pesquisa agora. Sabe por quê? Porque o Evangelho vai se tornando só o lugar onde eu quero receber e não estou pronto para dar. E Jesus chamou você e eu para nós entendermos que a verdadeira adoração é aquela que se converte em doação, em atitude de doar tempo, bens, dinheiro, investir no reino, na igreja, na obra, na vida dos outros. A nossa adoração fica genuína quando isso acontece. Maria nos ensina ainda que a verdadeira adoração, queridos, ela é oferecida, precisa ser dada, precisa ser vivida em todo lugar. Ela não está restrita ao templo. A adoração não dá para ser destituída da vida diária. O perfume enche aquela casa, o perfume inunda toda aquela casa. A verdadeira adoração não pode ficar restrita aqui ao templo, aqui à reunião. Ela tem que sair no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Esse perfume tem que aparecer em todo lugar. Porque a adoração na igreja, sem vida diária de adoração a Deus, é o mesmo que entretenimento. Precisamos entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, é uma questão de sinceridade diante de Deus. A adoração não está restrito só a esse ambiente. Não está restrita, eu só adoro quando eu estou no templo. Eu só lembro que eu sou adorador, servo de Jesus quando eu estou na igreja. Na segunda eu esqueço de tudo isso. O que Maria está nos ensinando é que a adoração rompe os limites das paredes da igreja, do templo. E as outras pessoas vêm, sentem o perfume de Jesus por causa da nossa adoração, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, daquilo que nós temos com Deus. A adoração de Maria foi oportuna e também nos ensina que tem que ser durável. Não pode ser adoração, eu sou adorador de Jesus um mês. Porque há muitas pessoas que entram para o hall de adoradores só na época do show gospel. Chegou a hora do show gospel na nossa cidade, aí todo mundo é adorador. Aí todo mundo vai adorar, todo mundo quer adorar. E a adoração genuína, Maria está me ensinando aqui, que ela tem que ser durável, todo dia, dentro e fora da igreja. Não é um mês, é a vida toda e toda a vida. A Bíblia está me ensinando que a adoração genuína a Jesus não é apenas um dia na semana, 2 dias na semana. A adoração a Jesus está me ensinando que eu não posso desperdiçar sequer um momento da minha vida sem adorar a Jesus. Não desperdice esse culto, não deixe essa hora passar e você não adorar a Deus, não dá o que pode dar, aquilo que a tua fé lhe permite fazer. Não deixe para o próximo culto, para amanhã, para o ano que vem, para ser o adorador que você pode ser. Não desperdice o tempo que Jesus está lhe dando. Até porque Jesus conversa com a samaritana em João 4 e diz: a hora é agora. A hora que Deus está procurando os verdadeiros adoradores não é amanhã, é agora. Jesus disse: agora é a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, a partir do versículo 23, a hora é agora. A adoração dessa mulher ficou eternizada, porque Jesus disse: o que essa mulher fez será lembrado por todas as gerações. E hoje, mais de 2000 anos depois,
nós estamos lendo o texto dessa mulher, da adoração extravagante, que rompeu todo o limite, que Judas e as pessoas se levantaram para criticá-la, mas Jesus disse: ei, deixe ela, porque ela está me preparando para a minha morte. Não deixe para a sua adoração estar apenas no domingo. Não deixe para a sua vida com Deus estar apenas firmada num dia. Façamos nós uma vida de adoração todo o tempo. Cada dia que você levantar, que você viver, adore a Deus com a verdadeira adoração. Essa que nós estamos aprendendo aqui, adoração que deixa um legado para o nosso próximo, para os nossos filhos, para a nossa família. A adoração de Maria deixou um legado. Maria deu início a uma onda de bênçãos que chega até nós hoje. Irmãos, eu quero encerrar falando isso que Jesus disse em João capítulo 4. O Pai procura verdadeiros adoradores. Essa mulher foi uma verdadeira adoradora. O Pai não está procurando aquele ou aquele irmão que tem dinheiro, aquele que tem menos, aquele que é não sei o que, aquele que tem esse carro, aquele que não tem outro. O Pai procura verdadeiros adoradores. E esse texto de João capítulo 4, a partir do 23, me impressiona, me constrange por duas razões. Primeiro é que se o Pai, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos, é porque existem os piratas, é porque existem as réplicas, é porque existem os adoradores cópia. Se a Bíblia diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. É que a Bíblia diz que se Deus precisa procurar os verdadeiros adoradores, é porque eles estão em falta, senão Deus não precisava ficar procurando. Deus procura porque está em falta, porque senão Ele achava bem rapidinho. O maior desafio da minha e da tua vida é sermos verdadeiros adoradores, é reconhecermos que Jesus é Senhor, é Rei, é Mestre, é darmos toda a nossa vida a Ele, é entendermos que a adoração vai me converter numa pessoa doadora, é eu entender que a adoração não está restrita ao templo, é eu entender que a adoração é por toda a vida e com a vida toda, é com todo o nosso tempo, é com tudo que somos, é com tudo que temos. Eu quero te convidar para nós orarmos hoje, porque igreja ainda é lugar de gente que morreu e ressuscitou. Igreja é lugar de gente que estava doente, mas foi curada. Só que igreja também é lugar de pessoas que nunca foram transformadas. Igreja é lugar de gente que está disposta a servir, fazer algo pelo próximo, pela família, pelos outros. Igreja é lugar onde nós aprendemos qual é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é essa que Maria nos ensina aqui.